Olá, viajantes! Bem-vindos a mais um vídeo explorando o interior da Espanha. Mesmo antes de chegar, já podemos avistar o pueblo no alto da colina. É uma vista impressionante que domina toda a paisagem ao redor. Viemos de Culla, e se você ainda não assistiu a esse vídeo, vou deixar um card aqui no final. Ao chegarmos em Vilafamés, a primeira coisa que você precisa saber é que para manter a preservação e o silêncio, não é possível entrar no centro histórico de carro, a menos que você seja residente. Isso se deve ao fato de que o coração de Vilafamés é declarado um sítio histórico-artístico. Esse aqui é o lavatório público. Como já falamos no vídeo de Ribesalbes, esses lavatórios muito comuns facilitavam a vida anos atrás quando não existiam máquinas de lavar e não era necessário ir até o rio ou um córrego para lavar as roupas e outros itens. Caminhar por aqui é a única forma de absorver a essência da vila. Logo na entrada, passamos pela Plaça de la Font, um ponto de encontro vibrante com restaurantes e cafés charmosos. Já combinamos aqui, no retorno da nossa subida, vamos parar para tomar um café e saborear um doce típico da região. Nada como uma recompensa após explorar essas ladeiras de pedra. Logo no início da subida, nos deparamos com algo que desafia a lógica: a Roca Grossa. É impossível ignorar essa pedra gigante de mais de 2.000 toneladas que parece estar apenas apoiada na rua principal. Ela está assentada sobre uma inclinação de cerca de 34 graus. A geologia explica que é uma formação de arenito avermelhado, típica da região, mas o folclore local prefere as lendas. Dizem que se você tocar a pedra e fizer 3 desejos, ao menos um deles irá se realizar. Além do misticismo, a Roca Grossa é um símbolo da resiliência da vila. Ela está ali há milhões de anos, assistindo à passagem de romanos, árabes e cristãos, impassível ao tempo. É um dos pontos mais fotografados de Vilafamés. O outro é a torre circular do castelo que veremos logo. E quando você está diante dela, sente o verdadeiro peso da história, literalmente. Se está gostando do vídeo, dê um like e inscreva-se no canal para conhecer mais pueblos e outros lugares desconhecidos como este. Vilafamés está situada estrategicamente em uma colina na Serra dos Contes. Seu nome é uma herança fascinante. Combina a palavra latina vila, lugar no campo, com uma raiz árabe que remete a seu passado muçulmano. Foram justamente os árabes que desenharam o traçado que vemos hoje. As ruas estreitas, sinuosas e esse sistema de ruelas que parece um labirinto feito para confundir invasores. Eles também iniciaram a construção da fortaleza que hoje coroa o topo da cidade, aproveitando a visão privilegiada de todo o vale. No caminho, passamos pela Igreja da Assunção. Construída no final do século XVI, em estilo renascentista, ela é famosa por sua cúpula de azulejos azuis e seu retabolo barroco. Infelizmente, neste horário ela estava fechada, mas sua fachada imponente já demonstra a importância religiosa que a vila teve ao longo dos séculos. Conforme continuamos a nossa subida, as camadas da história ficam mais nítidas. Após a reconquista por Jaime I no século XIII, Vilafamés foi fortificada e se transformou no belo centro histórico que conhecemos hoje, com seus característicos tons avermelhados, graças ao arenito. O que mais chama a atenção é a cor.
Diferente de Culha, que é toda em tons de cinza e pedra clara, Vila Famés brilha em tons avermelhados. Isso acontece devido ao uso do arenito rodeno, uma rocha local que foi utilizada em quase todas as construções. Esse tom terroso, misturado ao branco de algumas fachadas e ao verde das varandas nos balcões, cria uma paleta de cores que parece saída de uma pintura. É um cenário orgânico, onde a arquitetura e a montanha parecem ser uma coisa só. Finalmente chegamos ao topo, o Castelo de Vila Famés. Embora suas fundações sejam árabes, o que vemos hoje é o resultado de séculos de modificações. A estrutura sofreu muito durante as guerras carlistas, assim como o Castelo de Culha. O elemento mais marcante aqui é a sua torre circular, que domina o horizonte. Daqui de cima, a vista é absoluta. Você consegue entender por que este era um ponto militar tão cobiçado. O vento sopra forte aqui no topo, e a sensação de paz é interrompida apenas pelo visual das montanhas da Plana Alta, se estendendo até onde a vista alcança. Nós achamos o castelo muito bonito. Sua cor avermelhada deixa o local e a paisagem ainda mais fascinantes, especialmente quando o sol bate diretamente nas pedras. Comente aqui embaixo se você também ficou impressionado com a cor deste castelo. Descendo um pouco do castelo, encontramos a Igreja do Sangue. Este é um dos templos cristãos mais antigos da região, construído logo após a Reconquista sobre uma antiga mesquita árabe, isso por volta do ano 1300. É uma construção de transição, com elementos do gótico valenciano. Vamos começar a descer e vamos por outro caminho para explorar esse vilarejo. Vila Famés também é cultura moderna. Passamos pelo Palau do Batle, o Palácio do Prefeito, um belíssimo edifício gótico que hoje abriga o Museu de Arte Contemporânea Vicente Aguilher Risserni. É curioso e incrível ver um museu de arte moderna tão importante instalado dentro de um palácio medieval em um vilarejo tão pequeno. Isso mostra como Vila Famés sabe unir o passado e o presente. E se você acha que a história aqui começa com os árabes, está enganado. Vila Famés é habitada desde tempos imemoriais. Foram encontrados aqui restos mortais de Homo erectus vilafameensis, indicando que nossos antepassados já apreciavam esta colina há milhares de anos.
É um dos registros mais antigos de presença humana na comunidade valenciana, o que torna este pueblo um verdadeiro santuário da evolução humana. Aqui é a Praça Maior, onde está situada a prefeitura. Para ir embora, passamos novamente na Praça de la Font e fomos em direção a uma cafeteria. Esta é a Rafael Galindo, Forn de Pá e Patisseria. E estamos indicando porque é muito bom. Doces e salgados de qualidade. Pedimos 2 cafés grandes e uma galheta com chispas de chocolate. E um folhado com creme de chocolate. Estavam uma delícia. E tudo custou 4,20 euros. Vila Fames é, sem dúvida, uma das joias mais autênticas da Espanha. Esse cenário no fim do dia é realmente muito bonito. As pedras vermelhas com as luzes amareladas trazem um charme único nesse vilarejo. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu esse passeio, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outros curiosos por vilarejos e inscreva-se no canal Vilarejos para não perder nossas próximas descobertas. Obrigado e até o próximo vídeo, na semana que vem.